A nossa aula de hoje, nós vamos discutir sobre Primeira Guerra Mundial. Foi um tema que nós chegamos a apresentar de forma preliminar nas aulas passadas, mas nós não chegamos a concluí-lo. Então, nessa aula de hoje, nós vamos falar de forma mais detalhada sobre esse conflito, né, que inaugurou uma fase brusca, uma fase também importante da história da humanidade no século XX. Né? Então foi o primeiro conflito, inclusive, onde houve um estado total de guerra. E o que é isso, um estado total de guerra? É aquele conflito, aquele estado onde as nações se mobilizam, né, e utilizam todos os recursos necessários para que esse conflito possa acontecer. Então a Primeira Guerra Mundial ela ocorreu de 1914 a 1918 e foi fruto, né, foi resultado de uma série de transformações políticas, econômicas e também social que aconteciam no continente europeu e, claro, envolveu diferentes nações e fez inclusive com que essas diferentes nações entrassem em choque. O resultado da Primeira Guerra Mundial ele foi drástico, né? Inclusive foi uma geração de jovens que cresceu traumatizadas com os horrores da guerra, né? A frente de batalha, sobretudo no Ocidente, né, fez com que uma série de carnificinas tivessem nesses ambientes. Enfim, foi um conflito armado muito poderoso e que envolveu uma série de nações. Se nós tivéssemos que fazer mais ou menos um mapa mental dessa Primeira Guerra Mundial, com causas, consequências, efeitos e tudo mais, nós poderíamos dizer que muitos fatores contribuíram para que ocorresse esse conflito de 1914. Né? Por exemplo, o imperialismo, como por exemplo o nacionalismo, como por exemplo uma corrida armamentista. Então esses aliás são os três fatores importantíssimos que geraram esse conflito do século XX. Né? Mas o que seria então esse imperialismo? O que seria esse nacionalismo? E o que seria essa questão da corrida armamentista? O imperialismo, na verdade, ele se resume a uma disputa por territórios entre essas nações. Em outras palavras, significa um conflito entre nações por colônias, principalmente na África e na Ásia. E o nacionalismo significa, nesse caso específico em si, pode ser resumido num confronto, numa revanche francesa. Porque a França ela foi derrotada numa guerra chamada de Guerra Franco-Prussiana, que ocorreu entre 1870 e 1871. E também dentro dessa questão de revanchismo e tudo mais, nós temos também o que a gente chama de pan-eslavismo, que significa uma disputa entre a Sérvia e a Áustria-Hungria, né, pelo controle de um território chamado de Bósnia. Né? Porque a Sérvia tinha um desejo em formar a Grande Sérvia. Então houve nesse quesito aí, nós já falamos sobre a questão do imperialismo, as causas dessa Primeira Guerra Mundial, disputa por colônias, principalmente na África e na Ásia. Nós falamos também sobre a questão do nacionalismo, né? Como a questão da França, que foi derrotada numa guerra franco-prussiana e queria uma revanche, então, e o pan-eslavismo, que era a questão de uma disputa entre a Sérvia e o território austro-húngaro. Dentro de um outro fator também muito importante para a questão da Primeira Guerra Mundial, o surgimento desse conflito, são as corridas armamentistas, né, onde as nações corriam para se armar, né, para ter cada vez mais armamento e tudo mais. À medida, claro, que essa tensão por novos territórios, esse conflito por novos territórios aumentava. Então nós temos todos esses cenários que contribuíram para o surgimento da Primeira Guerra Mundial. E qual foi aquele cenário que pode ser visto, inclusive debatido muito pelos historiadores, que gerou de fato o surgimento da Primeira Guerra Mundial, o estopim dessa Primeira Guerra Mundial? Foi o assassinato do arquiduque austríaco Francisco Ferdinando em Sarajevo em 26 de junho de 1914. O assassinato foi feito por um bósnio nacionalista, né, chamado de
de Guarani de Príncipe. Enfim, esse estopim do assassinato do austríaco Francisco Ferdinando, do arquiduque Francisco Ferdinando, fez com que é como se fosse um fósforo jogado em um barril. Então foi o estopim da Primeira Guerra Mundial. Então, quais são, portanto, as causas dessa Primeira Guerra Mundial que nós já falamos aí? Repetindo mais uma vez a questão do nacionalismo, do imperialismo e a questão das alianças militares, das corridas armamentistas. Se nós tivéssemos que